Fala, rapaziada, vamos então, dando continuidade às aulas de filosofia, falar agora de um período do pensamento, da filosofia, que envolve o chamado marxismo revisionista, ou o revisionismo marxista, né? Houve alguns autores, houve alguns filósofos que entenderam por bem reler Marx, e reler Marx entendendo que alguns aspectos do seu pensamento ainda produziam muito sentido, mas que também havia aspectos do seu pensamento que ou precisavam ser adequados ao novo tempo, ou precisavam ser superados. Ou seja, Marx, por exemplo, fez algumas previsões que não, pelo menos até o presente momento, não produziram o efeito esperado. Portanto, houve alguns que defenderam uma releitura crítica da obra do Marx, uma espécie de revisão, claro, gente, que reconhecendo a genialidade de Marx, reconhecendo a genialidade de todo o seu sistema de pensamento, mas propondo uma espécie de, talvez, vou usar uma expressão aqui, uma atualização do pensamento marxista. Um marxismo que se adequasse àquele tempo. Um marxismo que, eventualmente, a título de exemplo, que não necessariamente tivesse uma expectativa mais revolucionária, talvez, mas um marxismo que entendesse que seria possível ler o capitalismo a partir da perspectiva da luta de classes. Um marxismo que talvez, com o desenvolvimento histórico, necessitaria de outros campos do conhecimento, outras filosofias, ou mesmo da ciência, ou mesmo da psicologia, outros campos do conhecimento que se aproximassem dele para aprofundá-lo, para que esses campos ajudassem a tapar alguns buracos do pensamento marxista, ou porque Marx não escreveu sobre, ou porque Marx escreveu, mas não desenvolveu. Enfim, várias escolas do campo revisionista do pensamento marxista surgiram. Uma dessas escolas surgiu na Universidade de Frankfurt, né? Alguns pensadores alemães, alunos e professores da Universidade de Frankfurt, eles fundam um instituto chamado Instituto de Pesquisa para o Marxismo, que depois vai se chamar Instituto de Pesquisa Social. E lá eles fundam uma escola de pensamento chamada Teoria Crítica, cujo apelido, eu vou chamar assim apelido, eles ficaram conhecidos como Escola de Frankfurt, porque surgiram na Universidade de Frankfurt. Os focos de pesquisa dessa escola era Marx, como base. O marxismo seria então misturado a outras disciplinas. Marx, claro, o marxismo teria ênfase, mas de repente a sociologia viria ajudar, a psicanálise viria ajudar. Por exemplo, Marx pensou a luta de classes. Mas será que a psicanálise não poderia ajudar a pensar o sujeito e as experiências emocionais deste sujeito pertencente a uma respectiva classe social? Portanto, essas outras áreas do conhecimento viriam para ajudar a explicar o marxismo dentro do modelo social, dentro da sociedade. Então, a escola de Frankfurt, a teoria crítica, ela já está na sua terceira fase. O que aconteceu, gente? Muito rapidamente, né, para a gente conversar, mas esses caras da primeira geração, nós temos 3 gerações da escola de Frankfurt, mas esses caras da primeira geração, com o avanço nazista, a perseguição aos judeus, muitos eram judeus, eles saem da Alemanha, fogem, né, muitos vão para os Estados Unidos. Tanto que o Instituto de Pesquisa Social, fundado por eles, vai se mudar também para os Estados Unidos. Hoje, o pessoal da terceira fase da teoria crítica, cujo apelido Escola de Frankfurt, né, terceira fase da teoria crítica, uma grande parte é dos Estados Unidos, né? Axel Honneth, Nancy Fraser e outros tantos.
O que nos interessa aqui é a primeira e a segunda fase, né? Então eu queria rapidamente citar algumas questões da primeira fase, dar uma esmiuçada aí no grande nome da segunda fase. E essa é o grande objetivo da aula de hoje. Bom, da primeira fase, gente, eu gostaria de citar aqui um camarada chamado Frederick Pollock. O Frederick Pollock é um economista, como eu disse a vocês, né? Teoria crítica, ela abarca muitas áreas do conhecimento. Aqui estamos falando de um economista que usa o marxismo como base para teorizar outras questões relativas à análise da sociedade. Então, o Frederick Pollock, analisando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929 e a expectativa de que o capitalismo colapsando em seu epicentro, Estados Unidos, produziria de repente uma alternativa ao seu sistema, analisando que esta expectativa não prosperou, ou seja, o capitalismo se reinventou a partir do modelo keynesiano, analisando esse fenômeno, modelo de Keynes com o New Deal que vem e que reposiciona o Estado como aquele que racionalmente, cientificamente gere a economia, gere o Estado como, gere a sociedade como um todo. Analisando esse fenômeno, Frederick Pollock cria o conceito de capitalismo de Estado, que vai trocando em miúdos, né, gente, de uma forma mais simplista. O capitalismo de Estado é aquela análise do fenômeno do capitalismo cujo Estado está intervindo na economia. E aí ele cria, né, uma definição para capitalismo de Estado, que eu gostaria de ler. O capitalismo de Estado se caracteriza pela elaboração de um plano geral orientado pelo Estado racionalmente e cientificamente, em que os meios políticos substituirão os meios econômicos para a reprodução da vida. Reparem que coisa curiosa, né? Então, eu tenho aí o Estado intervindo na economia, chamado capitalismo de Estado, nas palavras de Frederick Pollock. Esse é um grande nome da primeira fase. Eu gostaria de citar também, como sendo da primeira fase, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esses camaradas, numa obra chamada Dialética do Esclarecimento, eles nos apresentam um conceito que será muito estudado na filosofia, na sociologia e em outros campos, para pensar aí como tudo no capitalismo será tratado como mercadoria e passará a ser valorado, a ser dado importância a partir da noção de quanto ele vale no mercado, as regras do capitalismo, portanto. Esses caras cunharão a expressão de indústria cultural. A ideia de indústria cultural, reparem, cultura, indústria. Nós já temos algumas coisas subentendidas. A ideia de indústria cultural traz a ideia de que toda a cultura, todas as obras, no modelo capitalista, serão regidas pelas regras do mercado. As obras, portanto, serão convertidas em mercadoria. Portanto, elas serão valoradas pela lei da oferta e da procura. Portanto, uma obra cultural não será vista mais a partir de considerações críticas, a partir da experiência subjetiva do autor que a desenvolve, o cara que pinta um quadro, que esculpe. Não é isso mais que está colocado. O que está colocado é o valor em termos de rentabilidade. Há, portanto, uma anulação da experiência crítica e da experiência estética que uma obra pode realizar. Ela se vale enquanto mercadoria. Reparem, gente, a título de curiosidade, grandes marcas estampam em sua camisa a figura de Che Guevara. Che Guevara era um crítico contumaz do capitalismo. Che Guevara foi um dos revolucionários da Revolução Cubana de 1959. Mas por que uma empresa capitalista bota a foto do Che Guevara na camisa? Pouco importa quem foi. A questão é a crítica, portanto.
O que importa é que a imagem de Che Guevara vende, ela é rentável. Portanto, Che Guevara se converte numa mercadoria e passa a ser regida pelas leis do capital, lei da oferta e da procura, na livre concorrência, etc. No modelo pensado através da indústria cultural, tudo é convertido em mercadoria e a partir daí tem o seu valor. Indústria cultural. Eu gostaria que vocês guardassem isso a título de apresentação da teoria crítica. Frederick Pollock, Capitalismo de Estado, e o mais importante, né, Indústria Cultural, com Theodor Adorno e Max Horkheimer. Na segunda fase, gente, que é onde a gente vai olhar com mais cuidado, nós temos um camarada chamado Jürgen Habermas, e ele nos apresenta o conceito de ação comunicativa. Reparem, gente, vai dizer Habermas, né, analisando o capitalismo, e o seu objeto de estudo é a comunicação, é a linguagem. Reparem, importante olhar isso, o Habermas vai analisar o discurso, vai analisar a linguagem, os efeitos que a linguagem, os efeitos que o discurso causam no sujeito, de modo a muitas vezes paralisar o seu pensamento. De como é necessária uma circulação de discursos plurais, críticos, num ambiente democrático. E ele vai perceber que a comunicação, o discurso no modelo capitalismo, ele sofre uma paralisação da reflexão, uma paralisação da crítica. Ele vai dizer então que você tem de um lado o sistema mundo, o sistema do trabalho, perdão. De um lado você tem então o sistema do trabalho. De outro lado você tem o sistema mundo da vida, ou o mundo da vida, perdão. Sistema trabalho, mundo da vida. No sistema trabalho, o que vai vigorar é uma razão muito conectada aos fins. Razão boa, pensamento bom, discurso bom, comunicação boa. Esta que permeia o sistema trabalho é aquela atrelada aos fins, é o que ele vai chamar de razão instrumental. A razão especulativa, a razão crítica, a razão pela razão, a razão que critica, inclusive a razão que só leva a fins, nós vamos chamar de ação comunicativa, a razão crítica. E apenas no mundo da vida eu tenho a possibilidade de uma razão crítica. O mundo do trabalho estaria todo paralisado, acrítico, em razão da razão instrumental. E aí vejam só, né, gente? Eu tenho então, portanto, no mundo do trabalho, no sistema trabalho, uma interdição da comunicação que, se você não tomar cuidado, pode afetar o mundo da vida. E, portanto, a razão crítica, esta da ação comunicativa que pode vigorar no mundo da vida, ser estancada e aniquilada em razão da razão instrumental, que precisa ser combatida porque é uma razão que paralisa, que desautoriza a crítica, a reflexão, a emancipação do sujeito. Emancipar-se significa o quê? Ganhar consciência. Emancipar-se significa dar-se conta de determinadas coisas, de como os discursos, como a linguagem age na gente. Bom, a terceira fase da teoria crítica, como eu disse a vocês, ela já está nos Estados Unidos. Nós podemos citar a título de exemplo as chamadas políticas de reconhecimento, a luta de minorias, o direito das minorias, LGBTs, mulheres, negros, as políticas de cotas raciais. Essas são pautas teorizadas pela terceira geração, pela terceira fase da teoria crítica. Então vejam vocês, gente, em linhas gerais, esses eram os assuntos a serem tratados na aula de hoje.
Eu gostaria de dizer que eu estou à disposição de vocês. Mandem as suas dúvidas, mandem as suas questões, para que nós possamos discutir à luz da teoria crítica e outros conceitos que porventura vocês descubram a partir das suas próprias pesquisas. Eu enviarei um link de aprofundamento a respeito da teoria crítica da Escola de Frankfurt, junto da aula de hoje, e alimento a expectativa de que vocês assistam, porque realmente funciona, gente, realmente é importante. Tá bom? Então ficamos assim. Muito obrigado pela aula de hoje. Beijão, gente. Valeu!